Bom dia, meninos! Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar urbanização, industrialização e infraestrutura do Brasil. Claro, nós iremos trabalhar por etapas, tá? Na primeira aula, vamos trabalhar a urbanização, como se deu todo esse processo de urbanização do Brasil, desde o início do período da colonização até os dias atuais. Compreender também, né, nesse processo aí, a industrialização, como que ela vai ocorrer no território brasileiro, né? E posteriormente a gente fecha aí com a infraestrutura brasileira. Urbanização é um conceito, na realidade, um conceito geográfico, né, criado para representar o desenvolvimento das cidades. Nesse processo ocorre a construção de casas, esgotos, a infraestruturas urbanas, prédios, a segurança pública, a iluminação pública, a rede elétrica, shopping, áreas residenciais e industriais. Então, tudo isso constitui o que nós denominamos de área urbana. A urbanização, na realidade, ela deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas que vieram da zona rural para as áreas urbanas, principalmente para a cidade. Por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza com o tempo, quando a quantidade da população urbana ela passa a ser superior ao da população rural. Aí ocorre o fenômeno de urbanização, o momento em que a quantidade de pessoas que vivem nas áreas urbanas agora é maior que das áreas rurais. O primeiro país do mundo a se urbanizar foi a Inglaterra, isso já em 1850. Nesse período, a população urbana da Inglaterra chegou em torno aí de 50% a mais. No restante da Europa, na realidade, a urbanização só vai ocorrer no meados do século XIX, ou seja, já na segunda fase da Revolução Industrial. Nos países subdesenvolvidos, a explosão demográfica ela é um fato mais recente. Na realidade, ela vai ocorrer mesmo a partir do século XX. A partir do início do século XX, vários países do mundo passou a viver o processo chamado urbanização. Se a gente verificar aqui, a gente percebe que grande parte dos países já tem uma grande parcela de sua população vivendo em áreas urbanas. Na China, que é um país comunista fechado, 42% da população já vive em áreas urbanas. Rússia, 73% da população é área urbana. Brasil, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Estados Unidos, 81%. México, 84%. E assim, praticamente quase todos os países. Claro, exceto em alguns países, como é o caso da África, né, que ainda tem uma certa parcela da população vivendo ainda em áreas rurais, né, como nós podemos observar aqui, ó, a Nigéria tem 50% da população ainda vivendo em áreas rurais ainda. E da mesma forma, podemos observar na África do Sul, onde 60% da população ainda está vinculada ainda às áreas rurais. Conforme podemos observar no gráfico, nós observamos que o Brasil, a taxa de urbanização começa a aumentar de fato a partir de 1940. A partir de 1940, nós percebemos aí que há um processo gradativo de aumento da população urbana em detrimento da diminuição da população rural. Em 1940, nós tínhamos uma população de 31% da população vivendo em áreas urbanas. Em contrapartida, nós tínhamos aí 60% da população vivendo em áreas rurais, que vai diminuindo. De 1940 para 1950 já houve uma diminuição de 69% da população rural para 64% já no ano seguinte. Então a gente percebe que houve um rápido esvaziamento do campo e um rápido crescimento das áreas urbanas. Ou seja, em 2010 já tínhamos uma população em torno de 84% da população vivendo em áreas urbanas. Em contrapartida, tínhamos no campo apenas 16% da população vivendo em áreas rurais. O que nós podemos tirar de conclusão desse gráfico fica bem claro. Voltando aqui em 1940, nós percebemos que a partir de 1940 ocorreu no Brasil um processo de intensificação do processo de industrialização do Brasil. Houve maior investimento no desenvolvimento industrial brasileiro, processo que acarretou uma fuga, uma migração em massa do campo para a cidade. Esse ritmo acelerado de saída do campo para a cidade
vista a partir de 1940 para frente foi chamado de êxodo rural. Ele vai romper esse equilíbrio onde os recursos naturais agora eles passam a ser mais explorados de forma acelerada, num ritmo mais intenso, para atender à demanda do consumo que passa a ocorrer no território brasileiro. A partir de 1960, intensifica-se o processo de modernização da agricultura no Brasil. Nós podemos observar que nesse período, entre 1960 e 70, nessa época já tinha sido inaugurado Brasília, né? Nós observamos aqui, no primeiro mapa, que as cidades com mais de 100 mil habitantes, elas já existiam em alguns estados e predominava praticamente nas áreas litorâneas e sudeste e sul do Brasil. Já em 1996, você já observa que há um aumento em praticamente todas as regiões brasileiras, principalmente na região centro-sul aqui, ó. O Nordeste também já há aí nesse momento aí um aumento também gradativo do número de cidades acima de 100 mil habitantes. As cidades com mais de 500 mil habitantes eram poucas nesse período aí, ó. Em 1970, como nós podemos observar no mapa, elas eram bem reduzidas e estava restrita ao litoral. Em 1980, nós já observamos que nessa época o Brasil já se tornava um país urbanizado. Observamos que além de o aumento do número de cidades acima de 500 mil habitantes e também 5 mil, que outras cidades começam a surgir e existir uma grande influência, como Rio de Janeiro e São Paulo, que nos anos seguintes, já em 1990, já exerciam uma influência muito grande sobre o território brasileiro, tornando aí as nossas metrópoles nacionais e também, consequentemente, aí as cidades globais. Entre os anos 1990 e 2000, nós observamos que cidades acima de 5 milhões de habitantes já passam a ser um número bem maior, né? E enquanto que as capitais brasileiras, né, as capitais estaduais, elas começam a receber um fluxo muito grande de pessoas, consequentemente elas vão se tornar aí cidades maiores, com maior contingente populacional. São Paulo e Rio de Janeiro cresce a um nível muito grande ao ponto de se tornar aí a nossa primeira megalópole no ano 2000 aí. As duas cidades já apresentam uma população acima de 10 milhões de habitantes e consequentemente passam a exercer uma grande influência sobre o território brasileiro. Podemos verificar que a taxa de urbanização entre 1970 e 2000 há uma grande mudança, como nós podemos observar nesse mapa de 1970 aqui. A urbanização aqui, ó, ela predominava praticamente em São Paulo, que estava entre 76% a 90% da população urbanizada, e Rio de Janeiro também, né? Ou seja, onde acima de 70% da população já vivia em áreas urbanizadas. Enquanto que os outros estados brasileiros estavam aí entre 61% a 75% ou abaixo ou inferior a 41%. Se observarmos já esse mapa de 2010, nós observamos que a taxa de urbanização ela acelerou, ela aumentou de forma gradativa. O estado de São Paulo, de Rio de Janeiro e aí sobressai também agora Goiás, já apresentam uma taxa de urbanização acima de 90%. Ou seja, se sobressaindo entre os estados mais urbanizados do Brasil. E outros estados que estavam aí em torno de 60% de urbanização, atinge agora um patamar entre 70% e 90%. E os estados que antes apresentavam menos, aqui como o caso de Maranhão e Piauí, que nós podemos observar aqui na década de 70, e Ceará, que tinha em torno aí de uma população entre 40% de população urbanizada, já atinge agora um patamar entre 60% e 75%. Então, observamos que nesse período, entre 1970 e 2010, a população praticamente abandona o campo em direção às cidades. Esse rápido crescimento urbano brasileiro, ele gerou uma ocupação desordenada do espaço urbano. Piorou a qualidade de vida do brasileiro, houve a retirada da cobertura vegetal, levando aí, né, algumas áreas urbanas até mesmo à ausência de áreas verdes. Também grandes problemas ligados à questão da erosão do solo, desgaste do solo devido à ocupação desordenada. Houve a contaminação da água e a poluição do ar e sonora, que consequentemente com a urbanização também piorou. Esse rápido crescimento, como nós falamos, levou a um processo nas áreas urbanas chamado de favelização, que é o aumento rápido de áreas não planejadas das áreas urbanas.
Áreas ocupadas geralmente em áreas de risco, áreas montanhosas, áreas de morro, suscetível ao deslizamento de terra em épocas de grande quantidade de chuva. Então, no Brasil hoje, segundo dados do IBGE, isso dados de 2010, diz que 6% da população brasileira vive em áreas de risco ou áreas de favelas. As favelas geralmente são desprovidas de serviços públicos essenciais, como segurança pública, educação pública, rede de esgoto, água tratada. Então, eles vivem geralmente em casas, muitas das vezes submoradias, que não conseguem ofertar o mínimo de conforto possível à família, muitas das vezes colocando a própria família em risco. Nesse mapa aqui, nós podemos verificar que essas áreas que estão amarelinho, como já diz a própria legenda, são áreas, municípios brasileiros, onde há a presença de favelas. Favelas essas com problemas sociais graves, como nós citamos, como a falta de segurança, de rede de esgoto, de água tratada e daí por diante. Aqui nesse mapa do Brasil, nós podemos visualizar de uma forma melhor. A região sudeste do Brasil, aqui, ó, ela concentra 49,8% das favelas do Brasil. A região Nordeste fica aí, ó, em segundo lugar, com 28,7%. 9,4% na Bahia e 7,9% em Pernambuco. São os dois estados que se sobressaem. Enquanto que aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo com 23, né, 2%, e Rio de Janeiro lá com 19, né, 1%. Então são os dois estados que mais se sobressaem em relação ao número de favela, pessoas vivendo em áreas de risco. O Sul, observamos que aparece aqui também com a quantidade de 5,3%, e na realidade em quarto lugar, né? Porque o Norte que já aparece em terceiro com 14,9%. O Pará, ele predomina, vamos dizer assim, o número de concentração de cidades com maior número de favelas. O Centro-Oeste aparece por último, com 1,8%, então, ou seja, um número bem reduzido. Com o crescimento urbano, consequentemente, também surgem seus problemas, como, por exemplo, o problema com o lixo. A questão do lixo no Brasil ainda é um problema. 50% do lixo nosso ele é descartado em vazadouros ou jogado diretamente a céu aberto. Claro, isso leva à contaminação do solo, da água e do próprio ar. Também temos nas áreas urbanas outros problemas, como a questão da poluição do ar causada pelas indústrias e também pelas queimadas de combustíveis fósseis dos automóveis. A poluição sonora também é outro grande problema nas grandes cidades e capitais devido ao grande barulho ocasionado pelos automóveis, buzinas, a grande quantidade de veículos que se movimentam no dia a dia. Outro problema, a poluição visual, devido à grande quantidade de cartazes, outdoors, né, que são colocados nas vias públicas, ocasionando aí a poluição visual. Um problema sério também que nossos centros urbanos enfrentam é o esgoto, que é jogado diretamente nos córregos e rios. Esgotos esses de origem tanto residencial quanto também industrial, poluindo aí a água e também o solo, né? No Brasil ocorre um processo chamado metropolização, que são o crescimento das cidades maiores e, consequentemente, que passa a influenciar ali o seu entorno. As principais cidades, né, maiores, elas influenciam sobre as menores, como nós observamos aqui. Ó. A metrópole nacional ela vai exercer, claro, uma influência sobre a metrópole regional, essa, por sua vez, vai influenciar sobre o centro regional, que consequentemente vai ter uma certa influência sobre a cidade local, e a cidade local, nós podemos citar o exemplo nosso aqui, são os vilarejos próximos aí, que nós podemos citar aí Muquem, Traíras, né? E sobre todas essas aqui, nós temos a metrópole global. No Brasil, nós temos a metrópole global São Paulo. Rio de Janeiro exerce uma influência muito grande, que chega até a ser considerada também uma metrópole global, tá? Então, ou seja, como nós observamos aí, nós temos aí as metrópoles nacionais, que são São Paulo, né, e Rio de Janeiro e Brasília, exercendo uma grande influência sobre as demais aí. As metrópoles geralmente estão acima de 1 milhão de habitantes. Né? No caso, a nossa metrópole global, São Paulo e Rio de Janeiro, essas estão acima de 10 milhões de habitantes. São chamadas de metrópoles globais porque sediam sede de indústrias, de bolsas de valores, das principais mídias comunicativas do Brasil, e as principais sedes de empresas multinacionais e nacionais se centralizam dentro dessas metrópoles globais, no caso aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, pessoal, finalizamos por aqui sobre urbanização brasileira.
Na nossa próxima videoaula, iremos trabalhar industrialização e infraestrutura brasileira. Então, até lá!